A gente que é da cidade grande, esquecemos como o interior do Brasil pode ser incrivelmente lindo e bizarro ao mesmo tempo. O interior do Brasil à noite, por si só, já é meio bizarro. Agora junte isso com mais um elemento surpresa, que é você ser literalmente vizinho da floresta amazônica. Uma floresta densa e escura que já é bem conhecida por seus contos e lendas populares, como a mula sem cabeça, Matita Pereira, boto cor-de-rosa e cobra grande. Bom, aqui no Pará, o interior é isso. No interior à noite, as ruas ficam vazias, e quando você caminha por essas ruas, geralmente rodeada por floresta e sendo muito mal iluminadas pela luz dos postes, você sente a todo momento a sensação de estar sendo observado. Você quase não vê ninguém, a casa do vizinho mais próximo pode estar a quilômetros de distância, e esse isolamento todo, ele desperta um antigo instinto de sobrevivência. Durante o dia, você consegue ver os animais e as pessoas, até mesmo por dentro da mata. À noite, você vê apenas a escuridão. O silêncio vai tomando conta, e o que interrompe esse silêncio são apenas os sons dos grilos, dos animais, dos galhos quebrando e até mesmo assobios. Olha, fica. Tô com medo, mamãe. Ela tá assobiando. É ela mesmo. Olha, minha gente, bem fininho, ó. Eu tô dizendo a vocês. Mas vamos lá pro quartinho. Ui, Clarice. É ela mesmo, minha gente. É ela mesmo. Esse barulho não é nem de longe a pior coisa que você pode ouvir de dentro da mata, e sim de uma tal guariba. Parece um demônio. Meu amigo, que animal bizonho é esse? Realmente, ir pro interior é tipo brincar de Inferno Simulator. Essas coisas que acontecem no interior, tudo isso ativa o medo. E por incrível que pareça, cada morador, dono de fazenda ou até mesmo pescador, tem uma explicação para cada um desses fenômenos. Eles sabem que cada som, cada vulto tem um nome e uma história. E esses assobios dizem que é a caipora, mas aqui na região norte é conhecido como a Matita Pereira, uma entidade que assobia pedindo fumo e tabaco. E como era o assobio? Tu consegue assim comparar com alguma coisa? O assobio tipo assim de uma garra assim, que ela fala aí Matita Pereira, que ela dobra. Ela ainda tem esse final. Aí depois que eu fui pensar, eu digo, é a Matita Pereira que tava me agarrando aí. Aí eu contei pro pessoal no outro dia aí, falei pro papai que eu vinha de novo pra casa, que eu não ia ficar mais lá. Peguei e vim embora pra casa. No interior do Pará, essas histórias de assombrações, que aqui no norte chamamos de visagem, histórias de gente que vira bicho durante a noite, luzes estranhas no mato ou no céu, não são contadas como uma lenda qualquer. São contadas como fatos, como algo que aconteceu com o tio de um amigo ou com a avó de alguém. E isso deixa tudo mais real e perturbador. Aqui na capital do Pará, que é Belém, nós temos o costume de passar nossas férias e feriados nos interiores, como Salinas, Ajuruteu, Marajó, Agodual e por aí vai. Aqui o interior é rodeado por essa floresta densa e fechada que parece ter vida, por rios profundos e escuros e praias, que na minha opinião é a parte menos macabra do interior daqui. E tem uma coisa que a gente aprende desde cedo com os mais velhos e que me assusta até hoje. Algo que aí no Brasil afora pode soar como uma superstição, mas que aqui funciona como uma regra básica. Você precisa pedir licença. Pedir licença para entrar no mato, pedir licença para entrar no rio, pedir licença para entrar na praia. E cara, isso é meio louco, porque tipo, pra quem a gente precisa pedir licença? É como se as pessoas daqui entendessem que a mata, os mares, os rios, são lugares que nunca estarão verdadeiramente vazios. Existem presenças, existem os verdadeiros donos desses lugares que precisam ser respeitados. E que se entrar com brincadeira na mata fechada, a mata pode brincar de volta com você. A natureza do norte do Brasil é viva, consciente e tem suas próprias regras. Como por exemplo, quando bate às 6 horas, recomendam se afastar de qualquer nascente ou rios, senão os tais seres encantados podem vir brincar com você.
E tá aparecendo esse sol, né? Mas já é 5h34 da tarde. E aí meio que tá ficando tudo escuro e a água tá ficando parada. E eu não gosto de água parada, já falei pra vocês que eu não gosto de água parada. Porque os bichos ficam andando na água parada, entendeu? Então eu já vou me despedir de vocês e passar uma última vez aqui rapidinho. Aqui existem contos que os verdadeiros donos desse ecossistema são os espíritos da natureza, também conhecidos como seres encantados ou elementais. Quando esses elementais percebem que alguém está invadindo o seu lugar com desrespeito, coisas ruins podem acontecer. E é daí que vem a história de gente que se perde e de gente que vê aparições. Para atrair ou desorientar o seu alvo, o elemental pode usar a energia do lugar para materializar temporariamente entidades animalescas ou humanoides, que vai desde um animal totalmente esquisito ou até uma menina sem rosto. E o medo gerado por essa aparição alimenta e fortalece ainda mais os fenômenos estranhos, criando assim um ciclo. Esses seres podem manipular o ambiente, criando uma ilusão sensorial. Eles não dobram o espaço físico, mas sim a sua percepção dele. E é por isso que mesmo você conhecendo a mata, pode se sentir completamente perdido. Esses elementais não são bons ou maus no nosso sentido humano. Eles são a força da natureza. Sua função é zelar pelo equilíbrio daquele ecossistema. Mas vamos ser sinceros, né? Isso tudo parece ser conto de fadas. Talvez o silêncio e o isolamento do interior façam essas pessoas talvez delirarem. Mas se a gente parar para pensar, uma viagem para o interior, nos afastamos do barulho da cidade grande, dos carros e do trânsito. E sem a distração da cidade, talvez nós simplesmente comecemos a perceber o que já está lá. Aí quando é de noite ele tá tocando terror, batendo nas portas, olha lá, ó. Dizem que o contato próximo com a natureza aflora a intuição e a mediunidade das pessoas. As pessoas que moram no interior, principalmente os mais velhos, percebem que o plano espiritual também tem suas rotinas, seus rituais e suas manifestações, que podem ser percebidas por pessoas com maior sensibilidade. Por isso que não é à toa que existem certas procissões que acontecem no meio da noite. Essas procissões acontecem com o objetivo de reconfortar e guiar os espíritos que estão perdidos a encontrar a paz e a luz, até porque tem almas desencarnadas que nem sabem que já morreram e ficam vagando por aí, presas no plano terreno devido ao forte apego à sua última vida ou à falta de compreensão da sua nova condição. E de acordo com muitos moradores dessas regiões, eles recomendam não olhar para trás dessas pessoas, pois, segundo eles, as almas dos falecidos acompanham a procissão logo atrás delas. Conforme a noite vai andando e chegando próximo das 3 da manhã, o interior se torna um verdadeiro palco para o terror acontecer. Talvez por ser lugares vazios, longe da civilização, com mata fechada, o sobrenatural se torna mais fácil de se manifestar. Esse horário que, por algum motivo, todo mundo sente que o véu entre o mundo físico e o espiritual fica mais fino, diversas coisas podem começar a acontecer no coração da mata, enquanto a maioria dos homens dorme. Durante esse horário é comum ouvir gritos, aparições e luzes no meio do mato. Aqui no Pará, sendo mais exato na cidade de Colares, que é algumas horas daqui de onde eu moro, aconteceu um dos fenômenos ufológicos mais bizarros do Brasil, que arriscam em dizer que seria também o mais bizarro do mundo. Soltar foguete para espantar aquela nave. O delegado foi embora daqui, muita gente foi embora com medo, não se sabia o que era aqueles aparelhos. Muitas pessoas dizem que isso foi um delírio, e para ser bem sincero, eu também acharia a mesma coisa, já que o que aconteceu aqui parece muito uma história de filme de ficção. Os relatos falavam de luzes estranhas que ficaram conhecidas como chupa-chupa. Era o tipo uma esfera luminosa que atacava as pessoas, disparando um raio de luz que deixava marcas de queimadura e que literalmente sugava o sangue das vítimas, que no dia seguinte ficavam anêmicas e fracas até mesmo por dias. Bom, o problema é que uma cidade inteira viu isso, e a situação ficou tão séria que a Força Aérea Brasileira teve que intervir, e por conta disso, a gente já descarta de ser um delírio coletivo, já que muitas pessoas viram e documentaram isso. O pânico foi tão grande que as pessoas passaram a evitar sair sozinhas à noite, faziam rezas
procissões, rituais e até formavam grupos armados para se proteger dessas aparições à noite. E o mais engraçado é que as informações que temos hoje só vieram ao público anos depois, quando o próprio capitão Uiranger Holanda quebrou o silêncio e deu uma entrevista detalhada contando tudo o que viu. Ele descreveu esses objetos voadores como sendo metálicos, com luzes pulsantes e que faziam movimentos impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Se essa entrevista não tivesse acontecido, seria fácil dizer que foi só um delírio coletivo, e sendo mais uma história para boi dormir. Mas o bizarro disso é que esse capitão foi encontrado morto dias depois de conceder essa entrevista, em circunstâncias suspeitas, levando a crer que na verdade foi silenciado, ou seja, uma queima de arquivo. E isso aumenta ainda mais a bizarrice desse caso, porque se não queriam ele vivo, é porque ele tinha mais informações bem delicadas sobre esse caso, que as autoridades também não queriam que ele revelasse. Então tipo, se todas essas informações que a gente já viu dessa história já é bem surreal, com certeza poderia ficar ainda mais medonha caso essas informações sensíveis que ele tinha vazassem ao público. Colares fica algumas horas daqui de Belém e eu já visitei essa cidade algumas vezes. Já dormi num sítio que ficava lá no meio do mato. E bicho, quando você vai pra lá, você vê nos postes, nos muros, nos estabelecimentos, decorações desses ETs como uma forma de lembrar desse acontecido. E conversando com algumas pessoas de lá, elas ainda dizem que ainda presenciam esses fenômenos estranhos. Quando fui pra lá, eu mesmo senti que essa cidade é diferente. Quando anoitece, aquela cidade se transforma em um verdadeiro portal. E não dá pra ficar encarando muito o céu, porque alguma coisa lá sempre vai se mexer. Por isso que o interior do Pará à noite é bizarro, porque aqui tu pode encontrar de tudo que é mais estranho que existe no mundo. Aqui você tem que se preocupar com o que sai da floresta, com o que sai do rio e até mesmo com o que desce do céu.